E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre algoritmos, dando uma pausa novamente nos nossos vídeos de React. E eu pretendo começar uma série de alguns vídeos de algoritmos. E a ideia é, além de tanto eu quanto vocês melhorarem na nossa lógica de criação e para resolver problemas, mas também é bom porque geralmente esses algoritmos caem em muitas entrevistas para entrar em empresas de programação. O vídeo de hoje vai ser sobre o algoritmo de inverter uma string, ou seja, você entrega uma string para esse algoritmo e ele devolve ela ao contrário. Então a gente vai ter três soluções para esse algoritmo, são três formas diferentes. Uma forma bem fácil, só que é meio que já utilizando coisas prontas do JavaScript. Outra forma um pouco mais complexa, que seria no caso realmente fazendo um pouco mais, botando a mão na massa e sem utilizar é, sem utilizar coisas já totalmente prontas. E o terceiro é uma variação da segunda solução, só que de uma forma um pouco mais complexa, com coisas mais novas, que seria com ECMAScript 5 e 6. Então vamos começar. Eu estou usando o console do próprio Google Chrome para fazer isso. Você pode utilizar ele apertando F12 e clicando aqui em console. Então vamos fazer a primeira solução. Então, qual que é a nossa ideia? A gente tem que primeiro entender uma coisa. A gente vai receber uma string e depois a gente vai pegar cada palavra dessa string, cada letra no caso, e ir colocando ela de forma separada para devolver ela ao contrário. Como que a gente pode fazer isso? A gente já pode declarar uma função que a gente pode dizer solução 1. E a gente sabe que a solução 1 vai ser já o nosso algoritmo de trazer as palavras invertidas. Então a gente já pode fazer com arrow function, já utilizando o ECMAScript 6. Então essa solução 1 vai receber um string, não precisa colocar parênteses já que só tem um argumento, e aqui um arrow function normal. E aqui dentro que a gente vai fazer a nossa mágica. O que é que a gente quer retornar aqui? A gente quer retornar esse string ao contrário. E como que a gente faz isso? A gente vai colocar um return str, que a gente está se referenciando à string que foi passada como argumento na solução 1. E depois a gente vai usar um método de JavaScript chamado split, que é desse jeito. E o que é que o split faz? O split pega um string e transforma ela em um array. Beleza, depois que a gente fez ela e transformou em um array, a gente vai usar outra propriedade de JavaScript que se chama reverse, que como o próprio nome já diz, ela inverte essa string, ou seja, ela já está fazendo todo o trabalho para a gente, ela já está entregando a nossa string ao contrário. O problema é que ela só funciona em arrays, é por isso que a gente tem que fazer esse split. E depois que a gente faz o split e consegue inverter essa string, a gente tem que transformar ela de volta em um string, porque ela era um array. Então, para transformar de volta em string, a gente vai dar um join e passar como parâmetro uma string vazia, que foi a gente passou vazia aqui e vazia aqui. E fazendo isso, já vai funcionar. Mas para ficar de uma forma mais organizada, e como a gente já está usando arrow function, a gente não precisa desse return, não precisa colocar aqui em outra linha. A gente pode fazer uma função mais simples dessa forma, removendo o return, removendo as chaves aqui e fazendo tudo em uma linha direto. Porque se a gente não coloca o return aqui, ele fica implícito, ou seja, ele fica escondido, a gente não consegue ver, mas a gente tem um return aqui. Então vamos fazer o teste agora. A gente criou nossa solução 1, que vai receber um string, ele pega essa string, transforma em um array, depois pega esse array, inverte, e depois com o array invertido, ele transforma em string de volta e retorna tudo isso pra gente. Então agora é só clicar em Enter aqui. A função foi criada, então agora é só chamar solução 1 e vamos passar como um parâmetro aqui, por exemplo, César. E aqui vocês podem ver que o que ele definiu foi esse Hazek, que é César ao contrário, C-E-S-A-R. Então, essa é a nossa primeira solução. Não é algo muito bom de se utilizar porque ela já está dando tudo pronto para você. Pessoal, e agora na nossa solução 2, eu estava utilizando o console do Google Chrome, mas eu mudei para o gsbeam.com, que eu acho que é mais fácil de se utilizar, vocês podem abrir ele aí, ou vocês podem utilizar o console do Chrome, não muda muita coisa não, é mais preferência minha mesmo. Mas voltando para a nossa solução 2, a gente vai ter que criar uma constante aqui, seguindo o exemplo o padrão do arrow function, const, solução 2, vai receber um string, novamente não precisa de parênteses,
e aqui como um arrow function. Beleza, declarando isso, a gente tem que entender uma coisa. Dentro dessa solução 2, a gente vai declarar uma string vazia, e essa string vazia, dentro do nosso loop, ela vai receber cada palavra que o nosso for vai estar passando. Ou seja, a gente vai fazer um loop, esse loop vai estar passando por letra da nossa palavra, que vai ser invertida, e ele vai estar jogando essas letras dentro dessa string vazia. E isso já vai fazer a nossa mágica, que é inverter a string. Vocês vão conseguir entender melhor conforme a gente for fazendo. Então vamos lá. A gente vai ter que declarar agora uma string vazia. E para declarar a gente vai escrever let reversed é igual a string vazia. A gente utilizou o let aqui, que é o padrão do ECMAScript já. A gente utiliza let e const, que foram os substitutos do var. E o constante é algo que não se altera, e o let ele se altera. Feito isso, a gente vai criar agora o for, mas não vai ser aquele for padrão que a gente sempre utiliza, que é let i igual a 0, depois i é menor que, não sei, string.length, e aí depois i mais. Geralmente o for é assim. A gente pode utilizar ele aqui, mas não é tão legal, porque às vezes quando você está numa entrevista, por exemplo, você está muito nervoso, ainda mais quando você está fazendo alguma coisa que alguém está do seu lado ou está olhando. Então, esse tipo de for, a gente pode cometer alguns erros, a gente pode esquecer um ponto e vírgula aqui, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente pode utilizar outro tipo de for, que também é do novo ECMAScript, que se chama o for of syntax, que seria, no caso, o for of. Se vocês derem uma pesquisada, eu vou deixar na descrição do MDN, que é a Mozilla Network, que tem várias informações sobre desenvolvimento web. E aí eu vou deixar sobre esse for of para vocês darem uma olhada lá. Mas a gente vai utilizar ele aqui. E para fazer a utilização dele, a gente vai chamar o for normal aqui. Só que dentro dos parâmetros, a gente vai passar definir um string let, que vai se alterar, por isso que é let. E let vai ser character. Character, no caso, vai ser a nossa palavra do str, do string que a gente vai estar recebendo. E character vai ser of str. Então, vocês olhando a princípio, parece um pouco confuso, mas isso aqui está basicamente dizendo o character vai ser a string, basicamente isso. E se vocês vão conseguir entender melhor se vocês derem uma olhada na documentação, é muito mais fácil. E aqui, depois que a gente fez o for, a gente vai abrir o chaves aqui, e só para a gente entender novamente, o for vai passar por cada letra da nossa palavra, e depois vai adicionar ela no nosso reversed. Como que isso vai acontecer? Dessa forma, reversed é igual character mais reversed. É aqui que a mágica acontece. É aqui que a gente vai estar pegando cada letra da nossa string e botando ela dentro desse reversed. E depois de ter feito isso, a gente vai só retornar. Return reversed. E é basicamente isso. Essa é a solução 2. E como eu falei para vocês, o truque está aqui nesse reversed, que ele pega a primeira letra da palavra, coloca na frente e assim ela vai ficar invertida. Então vamos testar agora. Vamos chamar solução 2. E vamos novamente passar César aqui. A gente vai ter que dar o console.log para ele aparecer no console aqui na nossa direita. E clicar no Run. E vocês podem perceber que ele imprime novamente o Hasek. C-E-S-A-R invertido. Essa é a nossa solução 2. Muito bom, essa solução é bacana. Ela utiliza novas tecnologias, novos padrões, que são o ECMAScript, e é um pouco mais complexa. Vocês podem perceber que a gente não está utilizando nada pronto, não está utilizando uma função do próprio JavaScript que inverte a nossa string. E show, beleza, essa daqui é a nossa solução 2. Vamos para a solução 3 agora. Const solução 3 é uma string, que é o arrow function no caso. E vocês podem perceber que sempre segue um padrão. E essa solução 3 aqui eu acho um pouco mais confuso, porque além de você olhar esse algoritmo que eu vou estar mostrando para vocês, também é bacana você novamente olhar a documentação, novamente entender o que é que está sendo utilizado em cada um desses exemplos. E essa solução 3 a gente vai estar usando uma solução pronta do JavaScript, que é o Reduce. E esse Reduce, ele serve para pegar um array e pegar todos os elementos desse array e depois devolver em só um.
Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer um return aqui e a gente vai retornar nossa string. Depois, como a gente vai ter que utilizar esse reduce, que só aceita array, a gente vai novamente utilizar o split. E o split, recebendo uma string vazia como parâmetro, vai estar transformando essa string em um array. Feito isso, a gente vai chamar o reduce. E o reduce, como eu falei para vocês, ele pega um array, pega todos os valores de um array e transforma em só um. E o reduce, como padrão, ele aceita dois parâmetros. Um é uma função e o outro é um outro parâmetro de valor inicial. No caso, a gente vai receber um arrow function aqui dentro, uma função anônima, por isso que ela está dessa forma. Esse é o primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro vai ser o nosso valor inicial, que no caso vai ser uma string vazia. Tá ok? Então, a gente vai passar aqui nos parâmetros da nossa função anônima um reversed, novamente, e depois um character. Deixa eu só aumentar o console um pouquinho aqui. A ideia é que quando o reduce for executado, ele vai pegar o nosso primeiro argumento, que é esse reversed, vai passar na nossa arrow function, e aí o que for retornado desse reduce, que no caso vai ser essa primeira string vazia aqui, ele vai utilizar esse retorno como ponto de partida para iniciar essa função. Ou seja, essa função ela vai rodar uma vez para cada elemento do nosso array, cada palavra no caso. E aí o nosso primeiro valor que a gente passar na nossa função string reversed, que é no caso a invertida, e o segundo argumento é a palavra que a gente está tentando inverter. Em resumo, a lógica, se você for pensar por um momento, ela é a mesma da nossa solução 2. Só é um pouco mais confusa porque a gente está utilizando uma função anônima aqui dentro, então realmente acaba ficando meio confuso. Mas só para terminar o nosso argumento, aqui nesse parâmetro do arrow function, aqui dentro a gente vai estar recebendo o character mais reversed. E aqui vai ficar muito mais fácil se a gente, em vez de estar aqui com essas chaves, a gente pode simplesmente retornar tudo em uma única linha, que foi o que a gente fez lá na nossa primeira solução. Então, dessa forma, por ser um arrow function, a gente consegue retornar aqui tudo na primeira linha. E a função se resume a isso. Eu sei que a princípio é um pouco mais confuso isso daqui, então a gente tem que entender qual que é a função do reduce. A gente tem que entender que essa função ela está pegando um character, que é o nosso string, e está pegando cada letra dessa palavra e armazenando no nosso reversed. E é assim que a gente vai ter o retorno de uma string invertida. Então vamos testar também essa nossa solução 3. Solução 3, passando em string, vamos passar César novamente, e dar um run aqui. Esqueci do console.log. E foi. Vocês podem perceber que novamente o resultado é o mesmo. Cesar. C-E-S-A-R. E pessoal, por hoje é só. Esse vai ser o nosso vídeo de algoritmo. Eu tentei dar 3 soluções para vocês que vocês podem utilizar em, sei lá, entrevista de emprego ou simplesmente para vocês entenderem melhor como fazer essa utilização de algoritmos. E é isso aí, pessoal. Valeu e um abraço.